Nesse vídeo eu vou falar sobre as principais bolsas de valores nos Estados Unidos para quem quer investir no exterior. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você investe para o longo prazo formando uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre, na realidade, por onde, né? Como que você vai estar investindo no exterior se você decidir investir diretamente por lá. Eu queria trazer para você as 3 principais bolsas de valores em que diversos ativos que a gente está começando a comentar por aqui são negociados. Certo? A primeira bolsa que eu gostaria de falar para você, que é a maior de todas, é a New York Stock Exchange. Na realidade, essa empresa, a New York Stock Exchange, ela já comprou diversas outras bolsas, então dentro dela tem várias pequenas. Eu gostaria de comentar as principais 3 para o investidor brasileiro, para o investidor pessoa física, assim, a pessoa que tem a sua profissão aqui e que vai investir na bolsa americana. É bem possível que você compre ativos através dessas 3 bolsas que pertencem à New York Stock Exchange, certo? A New York Stock Exchange, como empresa principal, ela foi criada em 1792 através de um acordo de valores de corretagem entre corretores de valores naquela época em Nova York. Somente a partir de 1817 que ela teve um lugar fixo para começar a operar, para as pessoas poderem se reunir. Na realidade, uma bolsa nada mais é do que um leilão, assim como tem leilão de qualquer outra coisa, uma bolsa de valores é um lugar onde as pessoas se encontram para trocar uma participação de uma empresa, através de um leilão, certo? Através de ofertas de preços. Uma grande feira, na realidade. E através dessa bolsa de Nova York, a principal, a New York Stock Exchange, é que são negociadas hoje as principais empresas americanas e principalmente as mais antigas, como por exemplo McDonald's, como por exemplo Walmart, tá? Então a New York Stock Exchange é a bolsa principal. Ela comprou várias outras. Uma das bolsas que ela comprou e que hoje pertence ao grupo da New York Stock Exchange é a New York Stock Exchange American. Essa empresa American, ela se chamava Amex antes. Na realidade, ela foi criada em 1842, também é bem antiga, e ela se chamava American Stock Exchange em 1953. Em 2008, a New York Stock Exchange comprou a Amex, certo? E então essa Amex foi incorporada. E agora ela se chama NYSE American. É uma segunda bolsa que pertence ao grupo New York Stock Exchange. Dentro dessa American, antiga Amex, é que existem as negociações de empresas de pequena capitalização de mercado, ou seja, small caps e micro caps. A terceira bolsa que pertence ao New York Stock Exchange, que é essa empresa principal, é a Arca, que foi formada em 1997, que se chamava Arquipélago Exchange, que era uma bolsa que foi comprada pela New York Stock Exchange, ou seja, pela NYSE, em 2006. E hoje, essa Arca, essa antiga Arquipélago Exchange, ela negocia os principais ETFs, ou seja, os principais ETFs que eu comento para vocês aqui nesse canal são negociados através da Arca, certo? Então, a New York Stock Exchange, eu gostaria de falar que ela tem 3 bolsas. Ela principal, que ela sempre existiu desde 1972, depois ela comprou a American e ela comprou a Arca. Essas são as 3 bolsas que pertencem ao grupo principal, certo? A segunda empresa que eu gostaria de falar é a Nasdaq, que é bem famosa. A Nasdaq, ela significa National Association of Securities Dealers Automated Quotations. O que significa isso? Significa que em 1971 teve um grupo que na realidade era a Associação Nacional dos Corretores de Valores, né? Ou seja, os Securities Dealers tinham uma National Association e eles formaram uma bolsa de valores, só que ela era totalmente eletrônica, automatizada. Diferentemente da New York Stock Exchange, essa bolsa de valores não tinha um local físico onde as pessoas se reuniam, ela era totalmente automatizada. Isso em 1971 começaram a organizar isso daí. Essa associação de corretores de valores depois gerou a autoridade regulatória americana, como uma CVM deles, que hoje é a FINRA, né, que é a Financial Industry Regulatory Authority, ou seja, a autoridade regulatória, entre aspas, aí, da indústria financeira americana. Dentro da Nasdaq são negociados diversos ativos, tanto ações quanto ETFs.
O principal ETF que é negociado lá é o QQQ, que nada mais é do que o ETF que replica as 100 maiores empresas da Nasdaq, da própria Nasdaq, obviamente. Dentro da Nasdaq são negociadas diversas empresas, especialmente de tecnologia. 40% da Nasdaq, de todas as empresas negociadas lá, são de tecnologia, como por exemplo Apple, XP, etc. Essa Nasdaq é a segunda maior bolsa dos Estados Unidos depois da New York Stock Exchange. A terceira bolsa que eu gostaria de falar para você, hoje ela se chama Cboe Global Markets, tá? Essa Cboe, ela foi formada em 1973, que na realidade antes era a Chicago Board Option Exchange. Ou seja, era uma bolsa de valores de negociação de opções em Chicago. Essa bolsa, ela depois foi comprando várias outras, comprou a BETS Global Markets, que era uma série de 4 bolsas que negociam ativos como ações e não só opções, ou seja, não só contratos, negociava também participação em empresas. E hoje ela forma a Cboe Global Markets, que é essa terceira bolsa. Essa Cboe é uma das principais que negocia ETFs também nos Estados Unidos. Para dar um exemplo para você como a gente consegue ver isso, por exemplo, quando a gente entra aqui na Avenue, eu estou aqui no portal da Avenue, a gente vê que se a gente clicar o indicador, né, ou seja, qual é a ação que a gente quer, o ETF, por exemplo, ele fala qual é o ETF e ele fala qual é a bolsa. Por exemplo, na BETS, a BETS pertence à Cboe, que eu falei para você, que antes pertencia à Chicago Options Exchange, ou seja, a bolsa de Chicago. Agora, se você colocar, por exemplo, o QQQ, que é o da Nasdaq, vai aparecer aqui, ó, bolsa Nasdaq. Tem outro ETF que investe nas 100 maiores da Nasdaq, mas de uma maneira proporcional e não apenas colocando mais peso nas empresas maiores. E esse ETF, por sua vez, não é negociado na Nasdaq. Ele é negociado na Arca, que a Arca nada mais é, como eu falei para você, a bolsa antiga do Archipelago Exchange, que foi comprada pela New York Stock Exchange. Por isso que aqui está sempre New York Stock Exchange Arca, certo? Agora, se você pegar, por exemplo, uma empresa como McDonald's, MCD, ele vai falar aqui, ó, qual é a bolsa? É simplesmente a principal, a New York Stock Exchange, certo? Então, por aqui a gente consegue ver quais são as bolsas que as pessoas elas negociam. Então, essas são basicamente as 3 principais bolsas americanas que você vai negociar quando você investir no exterior, ou seja, a New York Stock Exchange, a Nasdaq e a Cboe. Dentro da New York Stock Exchange nós temos várias, mas as que eu gostaria de mencionar para você é a principal, é a New York Stock Exchange, a própria, a original, a Arca e a American. A Nasdaq tem só ela a principal e depois tem a Cboe, que tem a BATS e várias outras dentro dela. Mas eu só gostaria de mencionar a Cboe como a terceira bolsa de valores americana. Se fez sentido esse conteúdo para você entender onde você vai investir, quando você investir lá fora nos Estados Unidos, dá um like para eu saber que esse vídeo interessa para você, para eu fazer mais conteúdos parecidos. Se inscreve no canal e ativa essas notificações para você não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!